Eu sei que essa frase pode parecer ousada. Manipular a lei da atração e fazer o universo obedecer. Mas não estou falando de magia vazia, nem de truques superficiais. Estou falando de ciência aplicada ao espírito, da forma como terapeutas quânticas já vêm ensinando há anos, alinhar mente, corpo e emoção, até que a realidade ao redor seja obrigada a se reorganizar. Descobri que o universo não responde a pedidos tímidos, nem a orações mecânicas. Ele responde ao que eu sinto com intensidade e ao que eu consigo sustentar como verdade dentro de mim. Quando aprendi isso, percebi algo poderoso. Não é a realidade que me controla. Sou eu quem dita as regras pela energia que emano. Mas aqui está o detalhe que assusta. Quando a vibração é coerente, a resposta é rápida demais. Tão rápida que no começo parece impossível. Eu mesmo duvidei. Até ver portas se abrindo de formas inexplicáveis, encontros acontecendo por sincronia e acontecimentos que pareciam milagres. E então entendi. O universo não resiste a um comando alinhado. O que vou compartilhar não é teoria distante. São passos que qualquer pessoa pode aplicar, se estiver disposta a assumir o próprio poder interno. É como aprender a falar a língua do universo. Uma linguagem que não usa palavras, mas emoções, intenções e imagens sentidas. Por isso, enquanto você ouve, permita-se experimentar. Não escute apenas como quem absorve informação, mas como quem pratica. Porque cada frase é uma chave, e cada chave pode abrir uma nova porta. Este é o segredo que terapeutas quânticas conhecem e aplicam. Manipular não no sentido de controlar os outros, mas de reorganizar a sua energia para que o universo responda. Eu não falo de manipulação egoísta, mas de sintonia. Quando mudo meu estado interno, o externo não tem escolha. Ele obedece. É simples e ao mesmo tempo profundo. A única exigência é prática. A cada repetição, a cada sensação cultivada, o campo quântico se molda mais rápido, até que o resultado se torna inevitável. Quero que você entenda isso profundamente. O universo não decide o que você merece. Ele apenas reflete o que você vibra. Por isso, a chave é aprender a vibrar na direção certa, como uma terapeuta quântica faz. E a partir daqui, eu vou te conduzir passo a passo nesse processo. Respire fundo. Sinta o peso do corpo soltar, a mente desacelerar, o coração se abrir. Este não é um vídeo comum, é uma experiência de transformação. Se você se permitir, vai perceber que não é o mundo lá fora que muda primeiro. É você. E quando você muda, tudo muda. Então, se prepare. O que vou revelar pode parecer simples demais, mas é justamente por isso que funciona. E quando funciona, funciona tão rápido que assusta. Eu descobri que a lei da atração não é um truque para conseguir coisas superficiais. Ela é, na verdade, uma estrutura invisível que organiza a realidade em resposta ao que sinto. E quando falo em manipular, não é no sentido negativo da palavra. É no sentido de aprender a tocar os botões certos, como um músico que sabe produzir cada nota de uma melodia. Terapeutas quânticas entendem que tudo é energia. Cada pensamento é uma frequência. Cada emoção é uma vibração. Cada sensação é um comando que o campo recebe. Quando eu sustento um padrão interno de forma clara, o universo não tem escolha. Ele reflete esse padrão. É isso que chamamos de obediência do campo. Eu percebi que muitos vivem pedindo, mas quase ninguém sustenta a vibração correspondente. E aí, o universo não responde. Porque o pedido não está no que falo com a boca, mas no que vibro com o coração. Se digo, quero abundância, mas sinto escassez, o que o campo obedece é a escassez. Por isso, o primeiro passo para manipular a lei da atração é identificar o que eu realmente estou vibrando. E isso exige honestidade. Não adianta disfarçar com palavras bonitas se dentro de mim continuo preso ao medo, à dúvida ou à ansiedade. O universo não escuta frases, ele lê frequências. Eu lembro do momento em que percebi essa verdade. Foi assustador, porque entendi que o universo estava respondendo exatamente ao que eu sentia, e não ao que eu pedia. Isso explicava por que tanta coisa parecia dar errado.
Era a minha energia desajustada que estava criando aquelas respostas. Então, o exercício que comecei a praticar foi simples. Parar alguns minutos por dia para sentir conscientemente a vibração que eu estava emanando. Não pensar, sentir. Perguntar a mim mesmo: o que estou transmitindo agora? Medo ou confiança? Escassez ou abundância? Dúvida ou certeza? Essa prática me deu clareza. Com o tempo, percebi que manipular a lei da atração é como ajustar um rádio. Se estou em uma frequência de medo, não adianta pedir amor, porque vou continuar ouvindo estática. Mas se ajusto para a frequência certa, a música começa a tocar. O universo é esse rádio. Ele só pode devolver o que capta de mim. Esse entendimento me deu poder. Pela primeira vez, percebi que não era vítima de circunstâncias, mas criador consciente. Não era o acaso que decidia meus resultados. Era minha vibração sustentada. E quando compreendi isso, comecei a usar de propósito o que antes acontecia sem perceber. Assim, entendi que manipular a lei da atração é, acima de tudo, manipular a mim mesmo, organizar meus pensamentos, alinhar minhas emoções e treinar meu corpo a sentir como se já tivesse recebido. Esse é o segredo que faz o universo obedecer. Eu percebi que a imaginação é a chave mais poderosa para manipular a lei da atração. Mas não a imaginação usada como fuga, e sim como criação consciente. Quando fecho os olhos e crio uma cena vívida, rica em detalhes sensoriais, estou enviando um sinal claro ao meu corpo e ao universo de que essa realidade já existe. Terapeutas quânticas sabem disso e aplicam todos os dias. Elas não apenas pensam no que desejam, elas sentem, cheiram, ouvem e experimentam mentalmente como se já fosse real. E quando o corpo reage a essa imaginação como se fosse verdade, o universo responde a esse estado como fato presente. Eu aprendi a usar essa técnica em momentos simples. Se quero saúde, imagino a energia percorrendo minhas células, sinto o vigor nos músculos, ouço a minha respiração mais leve. Se quero abundância, me vejo recebendo, agradecendo, tocando com as mãos aquilo que já é meu. O segredo é dar ao corpo a prova antes do acontecimento. No início, parece estranho. A mente antiga insiste em dizer: isso é mentira, ainda não aconteceu. Mas com a prática, algo muda. O corpo começa a acreditar, a biologia reage e novas sensações de confiança surgem. É nesse ponto que o campo quântico reconhece a vibração como autêntica. Eu entendi que não adianta só visualizar de forma rápida e fria. Preciso sentir como se já estivesse vivendo. Preciso incluir emoção, calor, textura, sons. Quanto mais real para os meus sentidos, mais forte o comando que envio ao universo. É isso que transforma a imaginação em criação. Um exercício que me mudou foi este. Antes de dormir, durante 2 minutos, descrevia mentalmente uma cena já realizada, como se estivesse relembrando um fato. Eu consegui, estou sentindo, é maravilhoso. Essa prática simples começou a gerar coincidências que não eram coincidências. Eram respostas do campo. No começo, fiquei assustado com a rapidez. Pedi por sinais pequenos, e eles vieram no mesmo dia. Pedi por encontros e pessoas específicas apareceram em lugares inesperados. Foi aí que entendi o poder da imaginação sensorial, quando sustentada com emoção. Funciona tão rápido que assusta. A diferença está entre imaginar e viver internamente. Quando só imagino, meu cérebro sabe que é fantasia. Mas quando sinto, meu corpo se convence e o universo responde. Essa é a manipulação legítima. Treinar-se para sentir no presente a experiência do futuro. E quanto mais faço, mais percebo que a imaginação é o ensaio da criação. O corpo ensaia, o campo registra, o universo organiza. É um processo simples, mas profundo. E se você pratica, logo descobre. Não é você que corre atrás da realidade, é a realidade que corre até você. Eu percebi que não adianta tentar manipular a lei da atração se minhas crenças internas continuam sabotando cada passo. É como plantar uma semente em solo envenenado. Por mais que eu regue, ela não cresce. A crença é o filtro invisível que decide se aquilo que desejo pode ou não se manifestar em minha vida. As terapeutas quânticas
sabem que toda técnica só funciona quando a raiz inconsciente é tratada. Se eu acredito que não mereço prosperar, posso repetir 1000 afirmações, mas o universo só devolve a vibração da falta, porque ele não responde ao que peço, responde ao que vibro. Eu comecei a observar os pensamentos automáticos que surgiam quando imaginava meu futuro. Sempre havia uma voz dizendo: "Isso não é para você. Vai dar errado. É impossível." E foi nesse momento que entendi. Não era o universo que me negava. Era eu mesmo bloqueando minha energia com crenças antigas. O primeiro passo para reprogramar foi reconhecer essas vozes sem medo. Em vez de lutar contra elas, eu apenas perguntava: de onde vem isso? Muitas vezes eram memórias de infância, palavras de outras pessoas, experiências que não precisavam mais me definir. Só de enxergar a origem, já começava a dissolver o peso. Depois eu substituía a crença limitante por uma afirmação nova, curta e carregada de emoção. Em vez de "eu não consigo", eu dizia: "Eu sou capaz e já estou vivendo isso." No início parecia forçado, mas com repetição e sentimento o corpo começou a aceitar o novo comando. Aprendi que não basta repetir palavras mecanicamente. Preciso sentir como se fosse verdade agora. Preciso convencer meu corpo antes de convencer minha mente. E quando o corpo acredita, a energia muda instantaneamente, e o universo responde sem demora. Foi aí que entendi por que algumas pessoas manifestam tão rápido. Elas não estão presas em crenças contraditórias. Quando conseguem alinhar desejo, emoção e crença, a manifestação é quase imediata. É por isso que digo que funciona tão rápido que assusta. Um exercício poderoso foi escrever a crença antiga em um papel, rasgá-la, e depois escrever a nova afirmação com calma, repetindo-a em voz alta, enquanto sentia o coração se expandir. Esse ritual simples ajudava meu corpo a registrar a mudança. Assim, manipular a lei da atração não é enganar o universo, é reprogramar a mim mesmo para que minha energia esteja coerente. Porque quando eu vibro coerência, o universo não resiste, ele apenas obedece. Eu compreendi que não adianta trabalhar apenas com pensamentos. A verdadeira manipulação da lei da atração só acontece quando o corpo entra no jogo. O corpo é a ferramenta que traduz a emoção em vibração. Se ele continua preso em tensão, medo e ansiedade, a mensagem que o campo recebe é confusa. Terapeutas quânticas ensinam que precisamos treinar o corpo a sentir a realidade que queremos viver. Isso significa alinhar respiração, postura, batimentos e até microgestos, porque o corpo grava memórias em cada músculo. E quando ele vibra confiança, o universo reconhece essa coerência instantaneamente. Eu comecei a praticar isso conscientemente. Se queria abundância, caminhava ereto, respirava profundo e falava com um tom de voz firme, como se já estivesse vivendo em plenitude. Se queria saúde, relaxava os ombros, sorria levemente e sentia cada célula renovada. E percebi, o corpo não distingue o real do ensaiado. No início, parecia uma encenação, mas logo notei que ao sustentar essas posturas e sensações por alguns minutos, algo mudava dentro de mim. Meu coração se acalmava, minha respiração ficava estável e um campo de confiança se expandia. Era como se o corpo estivesse dizendo: "Isso é real." O corpo, quando treinado, se torna uma antena. Ele transmite sinais ao universo mais fortes do que qualquer palavra. E quanto mais consistente é esse treino, mais rápida é a resposta, porque a vibração deixa de ser momentânea e passa a ser um estado contínuo. Eu percebi que toda vez que meu corpo caía em velhos hábitos, ombros curvados, respiração curta, olhar para baixo, minha energia caía junto. Era como sintonizar uma frequência de derrota. Mas quando conscientemente mudava a postura, mudava também o sinal que enviava ao campo. Esse é o segredo que muitos ignoram. A manifestação não acontece só na mente, acontece no corpo. Se quero que o universo me obedeça, preciso primeiro ensinar meu corpo a obedecer à realidade que eu escolho criar. Isso cria coerência entre pensamento, emoção e biologia. Foi assim que compreendi que manipular a lei da atração é também manipular meus estados físicos. Cada gesto é um comando.
Cada respiração é uma mensagem. Cada postura é um decreto silencioso que o universo traduz em fatos. E quanto mais prático, mais percebo. Não sou refém do acaso. Sou co-criador consciente. Porque quando meu corpo sente que já viveu o futuro desejado, o universo apenas confirma. Eu aprendi que a lei da atração funciona em um aparente paradoxo. Quanto mais clara a intenção, mais preciso o alvo. Mas quanto maior o desapego, mais rápido o universo responde. Parece contraditório, mas é exatamente essa combinação que abre as portas do campo quântico. Quando mantenho a intenção, envio um comando ao universo, mas se me apego ansiosamente ao resultado, coloco resistência no caminho. É como tentar empurrar um rio na direção contrária. O fluxo trava. O desapego não é desistência, é confiança. É acreditar que a ordem já foi entregue e que o campo está organizando tudo em silêncio. Terapeutas quânticas sempre dizem: defina, sinta e solte. Definir é escolher com clareza o que quero. Sentir é vivenciar internamente como se já fosse real. Soltar é confiar, sem ficar olhando o relógio. O problema é que a maioria trava nesse último passo e acaba anulando o processo. Eu mesmo passei por isso. Visualizava, sentia, mas logo depois me pegava duvidando, perguntando quando iria acontecer. E toda vez que fazia isso, o campo entendia como falta de confiança e devolvia exatamente mais espera e mais dúvida. Foi aí que percebi. O desapego é o ingrediente que acelera a materialização. O exercício que me ajudou foi simples. Depois de mentalizar com emoção, fazia um gesto físico de soltar. Abria as mãos como quem deixa um pássaro voar. Esse gesto, junto da sensação, era um lembrete de que não precisava mais segurar. O universo já havia recebido o meu comando. Com o tempo, notei algo incrível. Quando soltava, os sinais vinham muito mais rápido. Pessoas, encontros, oportunidades, ideias. Tudo surgia de forma inesperada. Era como se o universo dissesse: agora que você confia, eu posso agir. Essa é a magia do equilíbrio entre intenção e desapego. Eu percebi também que o desapego me traz paz. Deixo de viver na ansiedade do futuro e passo a habitar a confiança do presente. E nesse estado, meu corpo não vibra carência, vibra a abundância. E como o universo só devolve frequências, ele responde com mais daquilo que sinto. É por isso que digo que manipular a lei da atração não é apenas desejar, é desejar, sentir e depois soltar. O universo não resiste à coerência, mas também não responde à cobrança. Quando confio, as portas se abrem. Assim, entendi que o segredo não está em insistir, mas em permitir. A verdadeira manipulação acontece quando consigo equilibrar clareza e entrega, certeza e liberdade. E nesse equilíbrio, o universo obedece com perfeição. Eu descobri que o universo fala comigo através de sinais. Não são coincidências aleatórias, são respostas ao estado que emano. Quando manipulo a lei da atração corretamente, o campo me envia pequenas pistas. Uma palavra que escuto no momento certo, um convite inesperado, uma oportunidade que aparece como se fosse ao acaso. No começo, eu não percebia. Achava que eram apenas acontecimentos normais. Mas quanto mais atento eu ficava, mais claro se tornava. As sincronicidades são a linguagem secreta do universo. São confirmações de que a vibração foi recebida e de que a realidade já está sendo organizada a meu favor. As terapeutas quânticas chamam isso de pistas do campo. Elas sabem que, quando um sinal aparece, é preciso agir. Não adianta pedir e depois ignorar as portas que se abrem. O universo mostra o caminho, mas cabe a mim atravessar. É nessa união entre sentir e agir que a manifestação se acelera. Eu percebi que toda vez que hesitava, a oportunidade desaparecia. Era como se o campo dissesse: você não confiou o suficiente. Mas quando eu seguia a intuição, mesmo sem ter todas as garantias, o fluxo se expandia. Um passo levava a outro, e a realidade que parecia distante se tornava palpável. É como andar em um corredor cheio de portas. A energia que emano decide quais portas se abrem, mas sou eu quem precisa girar a maçaneta. E quando faço isso,
descubro que do outro lado existe exatamente o que pedi. O universo obedece, mas a minha ação é a senha final. Uma prática que me ajudou foi manter um diário de sincronicidades. Anotava cada sinal, por menor que fosse. Essa atenção reforçava minha confiança e treinava minha mente a reconhecer a linguagem do universo. E quanto mais eu reconhecia, mais sinais apareciam até que as coincidências se tornaram rotina. Eu entendi que manipular a lei da atração não significa ficar parado esperando. Significa alinhar energia e depois agir inspirado quando o campo responde. Essa ação não vem da ansiedade, mas da intuição calma, da certeza interior que me guia para o próximo passo. Foi assim que vivi experiências assustadoramente rápidas. Pedi clareza, e em poucas horas alguém falava exatamente sobre aquilo. Pedi oportunidade, e no mesmo dia surgiu uma ligação inesperada. Pedi abundância, e em questão de dias, um recurso que eu não esperava se manifestou. Era como se o universo tivesse pressa em me entregar. Por isso, aprendi que os sinais são convites. Se aceito, o fluxo se intensifica. Se ignoro, ele se fecha. Manipular a lei da atração é também ter coragem de reconhecer e responder às sincronicidades. Porque quando ajo no tempo certo, o universo acelera a obediência. Eu percebi que a verdadeira força da lei da atração não está em um ato isolado, mas na consistência. Um desejo sentido por alguns minutos pode gerar uma faísca, mas é a repetição diária que cria a chama. O universo responde com intensidade proporcional à constância da vibração que sustento. As terapeutas quânticas sabem disso. Elas não fazem um ritual apenas uma vez, mas cultivam diariamente estados de consciência elevados. É como regar uma planta. Cada gota de atenção fortalece as raízes invisíveis até que, de repente, os frutos aparecem. O segredo é não parar no meio do processo. Eu aprendi que consistência não significa esforço forçado. Significa pequenos momentos intencionais ao longo do dia. Respirações conscientes, frases sentidas, imagens claras do futuro já vivido. Cada prática curta, quando repetida, cria uma rede de sinais que o universo não pode ignorar. No início, a mente resiste. Ela diz: não adianta, não está acontecendo. Mas quando persisto, percebo que algo muda em mim. Minha energia fica mais estável, meu corpo mais receptivo, minha intuição mais afiada. E é nesse ponto que a realidade externa começa a se reorganizar com mais velocidade. Eu comparo isso com aprender um instrumento musical. No começo, é difícil, parece que nada flui. Mas com prática, os dedos aprendem, o ouvido reconhece, a música surge naturalmente. Com a lei da atração é igual. A prática transforma esforço em naturalidade. Foi assim que experimentei resultados cada vez mais rápidos. Quanto mais consistente eu era, mais o universo obedecia. Era como se dissesse: agora eu acredito em você, porque você acredita de verdade. O campo não responde ao desejo passageiro, responde à vibração firme e persistente. Eu também entendi que a consistência cria confiança. Quando percebo sinais repetidos, começo a acreditar sem hesitação. E essa fé silenciosa é o que abre ainda mais portas. Porque o universo não precisa convencer quem já vibra como se fosse dono daquilo que deseja. Um exercício que aplico é reservar 5 minutos em 3 momentos do dia, manhã, tarde e noite, apenas para sentir a vibração do meu objetivo já realizado. É rápido, mas poderoso, porque ensina o corpo a viver constantemente nesse estado. Assim, compreendi que manipular a lei da atração é menos sobre intensidade momentânea e mais sobre constância. O universo não obedece ao impulso de um dia, mas à disciplina energética de uma vida. E quando mantenho essa disciplina, os resultados chegam inevitavelmente. Eu entendi que manipular a lei da atração não é apenas sobre conquistar coisas, mas sobre transformar quem eu sou. Quando mudo meu estado interno, tudo ao meu redor se reorganiza. A verdadeira obediência do universo acontece quando vivo em coerência entre o que penso, sinto e faço. As terapeutas quânticas sempre repetem: você não atrai o que quer, você atrai o que é. Essa frase mudou tudo para mim. Não adianta pedir prosperidade se vibro escassez.
Não adianta pedir amor se vibro carência. Preciso me tornar a própria frequência do que desejo. Quando comecei a aplicar isso, percebi que os resultados não eram apenas externos. Meu corpo reagia com mais vitalidade. Minha mente ficava mais clara. Meu coração mais aberto. E essa mudança interna atraía naturalmente situações, pessoas e oportunidades que correspondiam ao meu novo estado. O universo não negocia com palavras. Ele responde à energia. E essa energia não se finge. Ela se constrói. É o resultado da prática diária de imaginar, sentir, agir e confiar. Essa combinação cria um campo de coerência impossível de ser ignorado. Eu descobri que o medo, a ansiedade e a dúvida são como rachaduras que enfraquecem a energia. Mas quando cultivo confiança, gratidão e entrega, minha vibração se torna sólida. É nesse ponto que o universo não apenas responde, ele se apressa em entregar. Foi assim que testemunhei resultados que pareciam milagres. Pedidos que chegaram em horas, mudanças que aconteceram em dias, portas que se abriram em semanas. A rapidez assustava, mas fazia sentido. Eu finalmente estava em plena coerência com aquilo que pedia. Eu percebi que a verdadeira manipulação é autocontrole. Não é controlar o universo, é controlar minha vibração. Quando consigo manter essa coerência, o campo quântico age por mim. E tudo o que antes parecia impossível se torna apenas questão de tempo. Esse processo me ensinou que a lei da atração não é um segredo distante, mas uma habilidade que qualquer pessoa pode praticar. É um treinamento interno que gera respostas externas. É ciência, é consciência, é disciplina emocional aplicada ao dia a dia. E agora sei, quando manipulo a mim mesmo, o universo não resiste. Ele obedece, ele responde, ele confirma. E funciona tão rápido que no início assusta, mas logo se torna natural como respirar. Eu termino este processo com a clareza de que manipular a lei da atração não é dominar o universo, mas aprender a alinhar minha energia até que ele reflita exatamente aquilo que vibro. Descobri que não é sobre pedir de fora para dentro, e sim criar de dentro para fora. Tudo o que compartilhei mostra que a obediência do universo não é mística, é lógica quântica. Pensamentos coerentes, emoções sentidas, corpo treinado e confiança constante. Essa é a fórmula que as terapeutas quânticas usam e que eu experimentei na prática. Funciona, e funciona rápido. Eu compreendi que não basta desejar, preciso ser. Não basta pedir, preciso vibrar. Quando faço isso, o campo quântico não tem escolha a não ser organizar a realidade ao meu favor, porque a energia que emano é a ordem que o universo obedece. E o mais impressionante é a velocidade. No início me assustava ver resultados acontecendo em questão de horas, coincidências se tornando certezas, sinais surgindo no mesmo dia. Mas logo percebi que não era sorte, era apenas coerência. O universo responde rápido quando a mensagem é clara. Hoje, vivo em paz com esse conhecimento. Sei que cada emoção que cultivo é uma semente. Sei que cada pensamento sustentado é um comando. Sei que cada ação alinhada é uma senha que abre portas. E sei que não estou sozinho nesse processo. A vida inteira conspira comigo. Quando pratico diariamente, sinto a energia se estabilizar. Não dependo mais de provas externas para acreditar. Eu acredito primeiro, sinto primeiro, vibro primeiro. E essa antecedência faz o impossível parecer comum, o distante se tornar próximo, o futuro se manifestar no presente. Eu entendi que a maior manipulação é a do meu próprio estado interior. Quando domino isso, não preciso lutar nem correr atrás. As coisas simplesmente fluem até mim. Essa é a verdadeira liberdade. Criar sem esforço, apenas sendo coerente com o que desejo. Se você me perguntar qual é o segredo, eu respondo: não há segredo, há prática. A prática de se tornar todos os dias a frequência daquilo que você busca. E quando essa prática se torna parte de quem você é, o universo não hesita, ele obedece. E por isso afirmo, com a certeza de quem viveu, funciona. Funciona tão rápido que assusta, mas depois deixa de assustar e passa a ser o estado natural de quem desperta para o próprio poder.